dele também. Ou caso que não dá para ser feito no CAD, entendeu? Certo. O menino também ficou sobrecarregado, o cara ficou sobrecarregado lá no CAD. Aí eu faço o encerramento de estrutura e aplico também. Aí tem casos, como eu te falei, até conversando, cara, eu tô lá incluindo, não entope um implante, ou como já aconteceu, adaptação, tenho dificuldade um pouco com a adaptação em estrutura, principalmente estrutura grande, sempre tem que seccionar ela para fazer solda. Tá. E algumas coisas em relação a isso, entendeu? Cara, eu vejo tu postando, acompanho tu no YouTube e tal. Achei bem massa. Se eu conversar com ele, né? Vai não, tá certo. E é legal, porque quando você me chamou, acho que é uma dúvida que dá para ajudar bastante gente. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber, você que faz todo o processo de posicionamento de spru, inclusão e fundição, é você que faz toda essa etapa ou essa etapa é quebrada? Não. Essa parte eu só não aplico o paga aqui no laboratório. Mas essa parte da estrutura, desde o processo, vem do gesso já vem para minha bancada, já faço, aí começa a fazer o copy, faço a estrutura também, faço a fundição, eu que faço essa parte. E se você que faz a inclusão também, ou não? Também. Porque você comentou comigo que estão acontecendo tanto casos com componente base metálica, como caso com componentes totalmente plásticos, saindo o acesso, a chaminé do parafuso ali está saindo totalmente vedada, né? O que acontece? O primeiro processo que a gente passa é no posicionamento do sprue. O sprue você está colocando sempre na região de maior volume do copy ou de menor volume do copy? Sim. De qual dos dois você está colocando? Eu não ouvi a resposta, ele cortou. O sprue eu sempre coloco. Nossa, Iago, tá que fique de 45. Tá cortando, eu não ouvi nada da sua resposta. Onde é que você coloca, como que você faz o posicionamento do sprue? Moda e procuro sempre colocar na parte lingual. Na parte lingual, independente se tem mais ou menos volume. Isso. Mas sempre procuro, se for estrutura de posterior, na parte mais volumosa, que é nos lóbulos, e sempre deixando um ângulo de 45 graus para colocar no anel. Certo, ótimo. A inclinação é sempre essa, 45 graus. É legal que você sempre coloque na parte mais volumosa. Por quê? Porque quando você coloca numa parte muito fina, você corre o risco do metal entrar e ele fraturar aquele canal, principalmente quando é de coping do micro-unit do Stetcone, porque ele é bem fininho, ele é muito frágil. E se está entrando muito metal, ele pode fraturar o canal onde fica ali do revestimento, tá? Essa é uma possibilidade. A segunda coisa, excesso de antibolha. Às vezes a gente coloca bastante antibolha e não espera o tempo de secagem do antibolha. E assim, se colocou antibolha, é normal que a gente dê aquela soprada para tirar o excesso. É legal esperar pelo menos uns de 5 a 10 minutos para fazer a inclusão. Por causa do álcool, ele é volátil, então ele começa a desaparecer mesmo. Ele começa a evaporar e aí o que acontece? Quando a gente coloca muito, a tendência é que ele suba para onde fica o assentamento do parafuso. Então o antibolha sobe, na hora que a gente vai colocar revestimento, ele cria uma linha ali e fica muito fino. E o metal entra nessa linha. Entendeu? Acho que pode ser isso, entendi. Porque assim, o que acontece? Isso é bem normal. Devido à correria do dia a dia, a gente acaba fazendo isso.
E uma outra coisa que a gente erra bastante, que é colocar um monte de elementos dentro de um anel só. Eu sempre vejo o pessoal colocando aí 10, 15, 20. O que acontece? A gente tem que pensar que o núcleo térmico do anel, ele vai manter a temperatura, só que o centro térmico dele, ele vai manter aquecido por mais tempo. Então, o que acontece? A gente tem um grande volume de calor ali, e na hora que a gente injeta uma grande quantidade de metal, o metal ele trabalha como se ele fosse água. Então, a gente tem que trabalhar com o mesmo conceito de água. Se a gente tem uma área, se a gente tem um balde, que a gente quer abrir uma torneira de bombeiro para encher um balde, o que vai acontecer? Ele vai bater e vai espirrar, certo? Ele vai bater e vai espirrar porque está entrando um grande volume. É a mesma coisa que acontece com o metal. A gente injeta um grande volume de metal, 3, 4 pastilhas de uma vez só, e ele tem pouca área de escoamento. Então, o que acontece? Ele bate e volta. E nesse espirrar de metal, a gente cria pequenas fraturas no revestimento e a área mais frágil é a área onde vai ter problema, que é a área da chaminé do parafuso. Então, por isso que acontece, tanto quando você tem base metálica, como você tem componente totalmente calcinável. Entendi. Me fez pensar uma coisa também. Em relação a só fazer o copy, o copyzinho do Duralay e fazer o implante. Como eu posso dizer? Você tá falando... A estrutura em Duralay e a estrutura em implante. Colocar tudo junto no anel. Tem algum problema? Você tá falando prótese parafusada e prótese cimentada no mesmo anel? Isso. Depende. Depende. Porque assim, quando a gente vai trabalhar com prótese cimentada sobre o anel, a gente precisa de uma dilatação de 100% de líquido. A gente precisa do máximo de dilatação possível quando a gente trabalha. E aí o que acontece? Se a gente mistura calcinável com parafusado com cimentado, a gente está trabalhando com necessidades de expansão do revestimento diferente. Pode ser por isso que as suas estruturas maiores, elas não adaptem. E aí você tem necessidade de corte, porque você precisa de uma porcentagem de dilatação para que uma fixa adapte. E você precisa de uma necessidade diferente para o seu coping cimentado. E aí ele não vai adaptar mesmo, porque você está trabalhando com dois materiais, você está trabalhando com duas necessidades diferentes dentro do mesmo anel. Entendeu? Por isso que entra de novo a não necessidade, a não indicação de a gente colocar um monte de elemento. Porque a gente acha que a gente está ganhando tempo e economizando dinheiro. Só que, na verdade, a gente está fazendo exatamente ao contrário. A gente está perdendo dinheiro e perdendo tempo. Porque depois tem que seccionar, depois tem que fazer solda, a passividade não é a mesma. Aí, na hora da aplicação, fica aquele frio na barriga para saber se a solda vai alterar, se não vai. Entendeu? Isso aí isso é um perigo, né? Exatamente. Você tá eita, cara, isso aqui teve solda, você já fica meio naquela, né, de aplicar. Exatamente, porque você já não está confiando na estrutura que você fez, porque o processo dela, ela já começa não 100%. O que eu faço aqui no laboratório? Estruturas até de 5, 6 elementos, eu faço tudo monobloco numa fundição só para ter o máximo de passividade possível, entendeu? Então, assim, eu só incluo a fixa, entendeu? Porque, assim, 90 gramas de revestimento, um saquinho de 90 gramas de revestimento custa R$8, entendeu? Então, assim, se eu respeito todo o processo, eu estou fazendo uma fixa de 5 elementos, se eu cobro R$100 no copo, eu estou fazendo uma fixa de R$500. Não vale mais a pena eu gastar R$8 para um único anel e ter essa fixa 100% adaptada do que tem que cortar, fazer solda e depois na hora da cerâmica ficar. E aí, o que vai acontecer? Isso aí é triste. Entendeu? Dá uma puta de raiva, velho. Exatamente. A gente acaba perdendo bastante. Então, isso é importante. Isso entendeu? É perca de tempo, é perca de dinheiro, você fica estressado, Sim. tantas coisas. Porque assim, hoje a gente tem que saber que a tecnologia ela tá roubando o lugar da gente. Então,
Se a gente não produzir É. com qualidade, automaticamente a gente está perdido. É o que eu penso. Então, se a gente não... Assim, você falou em termos de estar roubando, a tecnologia, eu digo assim, que veio para conciliar muita coisa. E veio para também falar daqueles protéticos que não se mexiam, não corria atrás de sempre buscar conhecimento e está acomodado. A tecnologia ela veio para ajudar e você não pode ficar acomodado, você tem que ficar lá do lado a ela, entendeu? Sim, porque se você está acomodado, porque se a gente ficar acomodado, ela vai roubar nosso espaço e acabou. Entendeu? Já era. Exatamente. Então, assim, Exato. se você entender esses processos, primeiro, o posicionamento do canal de alimentação, sempre no lado mais volumoso da coroa, porque é onde a gente vai ter mais segurança que o metal vai conseguir entrar dentro do copo e espalhar sem correr o risco de fratura ou trinca da chaminé de acesso. É o primeiro ponto. Segundo ponto, o antibolha. Segurar o antibolha o máximo que você conseguir, deixar ele evaporar para que você faça a inclusão. Porque esse excesso de antibolha pode gerar linhas de... Você pode jogar um jatinho de ar? Então, é que o nosso jato de ar, o nosso jato de ar do laboratório, ele é muito forte, né? Se você tomar cuidado, tranquilo. Só toma cuidado com a pressão, até para ele não deslocar o coping do canal de alimentação. Uma outra coisa importante é que se você puder preparar sempre elementos. Então, assim, componentes calcináveis, um anel só eles. Fixa, um anel só de fixa. Copo cimentado, um anel só de copo cimentado. Porque aí você vai trabalhando com o seu revestimento conforme as expansões que você vai ter para poder conseguir ter o seu melhor retorno. Porque assim, eu posso te falar, eu uso o Calibra para fazer fundição de metal. Aí eu vou falar para você assim, olha, Iago, no Calibra, aqui em São Paulo, eu trabalho de uma forma. Eu trabalho com 70% para fixa, revestimento e 30% de água. O que acontece? Só que aí onde você está em João Pessoa, pode ser um trabalho diferente por causa da temperatura. Então, você vai entendendo a proporção dentro do seu dia a dia. Eu vou trabalhar com um copo cimentado. De antemão, eu já trabalho com 100%. Aí você vai falar assim, Jefferson, eu trabalhei com 100% e ficou muito largo. Então, você vai diminuindo aos poucos e você vai entendendo aí como é que vai funcionar. Mas sempre trabalha separado, porque você vai ganhar muito tempo na adaptação, que, assim, é uma coisa muito engraçada. Eu faço a fundição aqui, passo para os auxiliares, eles fazem a abertura de anel, fazem o corte, fazem toda a usinagem e eu só venho fechando bordo, só venho fechando união de metal e tudo mais, porque eu tenho certeza que a facilidade vai estar certa. E aí, na hora que eu tiro a gengiva, adapto, tá tudo certo, já começa o processo de opaco. Isso é bom demais, velho. Você Porque se tirar do bloco, só ensinar ali bem, já adaptar, exatamente. Sem mexer, gostoso. Porque assim, o que eu faço com todos os meus clientes? O que eu desenvolvi junto com eles? Eu desenvolvi uma técnica onde eles moldam os trabalhos, eu já entrego pronto, cópia em aplicação, tudo junto. Entendeu? Não tem prova de estrutura. A gente segue esse segmento. Porque a gente acaba ganhando muito nas consultas. Também, Exato. Aqui, depende do dentista, porque tem uns que moldam bem, outros não, a gente não prova, já faz tudo direto. E tem outros que a gente, não, isso aqui a montagem não está legal, então a gente, mas sempre comunica ele, doutor, isso aqui usa um siliconezinho melhor, isso aqui e tal. Tem dentista que ele só molda alginado, sempre dá alteração, que o boy vai lá pegar o modelo, ele vazou, mudou agora, ele me vaza lá na mesma hora. Aí já mudou, vem para o laboratório, gastou umas 2, 3 horas, isso já causou algum tipo de alteração, entendeu? Aí esse tipo de lista, vai provar. E sempre ele chega com algum pouco de
E quando a gente vai entendendo como separar esses processos, ele traz para a gente um tempo maior em relação, um tempo menor de trabalho e automaticamente a gente consegue produzir mais, né? Então isso é importante. A gente fazendo essa separação, a gente consegue ter mais qualidade, consegue ter mais retorno e tudo. E o processo inteiro ele fica um processo mais limpo, né? Porque por mais que a gente tenha os tipos de solda mais evoluídos, solda é solda. A estrutura monobloco é muito melhor. Solda é solda, é verdade. Dependendo da solda, sempre ela vai te trazer bons benefícios ou mais benefícios. Exatamente. Então não tem jeito. Mas eu acho que é basicamente isso que eu estava com dúvida, né? Isso era muito, muito. Porque assim, eu não encontrei nenhum conteúdo nem na internet que falasse muito sobre metal. Assim. Eu acho que o teu conteúdo é o único que tem falando sobre implante, falando de implante, como você deve tratar o HE, HI, essas coisas, polimorfo, que é cada implante. Aí é muito, muito raro você encontrar uma pessoa assim que fala sobre isso. Na verdade não tem. Eu sou o primeiro que estou fazendo isso de prótese sobre implante. Não tem. E o que acontece? Eu vou ainda preparar o conteúdo que determine o que é HI, o que é HE, como observar, polimorfo, tudo certinho. Eu vou preparar isso. Tem alguns conteúdos que estão muito adiantados, mas por causa da correria aqui eu ainda não consegui terminar de preparar eles. Porque eu tô fazendo tudo sozinho, né? Tudo muito raiz ali, muito... E aí o que acontece? A gente vai adaptando, né? Verdade. Aí a gente vai adaptando, vai conseguindo preparar e vai colocando algumas coisas e tudo mais, mas vai indo assim. E, cara, tendo qualquer outra dúvida, é só avisar. Esse bate-papo que a gente teve agora, depois a gente entrou no conteúdo mesmo, eu gravei ele. Então vai pro canal do YouTube depois. Eu vou separar ele direitinho pra gente colocar no canal do YouTube pra galera. Que eu acho que ajuda muita gente sem essa dúvida, né? Inclusive, depois da palestra do congresso, teve um pessoal que veio conversar comigo também sobre esse problema. Problema de solta da base metálica, né? Então, assim, são coisas que vão acontecendo conforme a gente vai trabalhando e a gente vai entendendo e a experiência do dia a dia vai fazendo com que a gente se ajude, né? Então, precisando de qualquer coisa, é só dar um toque aí. Beleza, cara. Agradecido mesmo, viu? Coração, cara. Que é isso. Qualquer coisa, só dá um toque. Valeu, velho. Valeu, Iago. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Igualmente.